Henrique congelou ao ver o impossível. Davi, seu filho paralisado há meses, estava de pé abraçando Juliana, a empregada humilde que ele acabara de demitir. A cadeira de rodas vazia atrás deles era a prova viva do milagre que ele se recusava a acreditar. Henrique chegava em casa naquele dia apenas para pegar uns documentos que havia esquecido. Não esperava ver nada além de Davi sozinho na sala assistindo televisão, como sempre ficava desde que Juliana tinha ido embora de manhã. Mas quando abriu a porta, ouviu vozes. Uma era de Davi, a outra era de Juliana. Ele caminhou devagar pelo corredor, o coração acelerando sem entender o motivo. Quando virou na entrada do hall principal, viu a cena. Juliana estava ali, curvada, segurando as mãos do filho. E Davi estava de pé. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Davi não ficava de pé há 4 meses, nem com os fisioterapeutas, nem com os médicos, nem com ele. Juliana percebeu a presença dele e virou a cabeça devagar. Os olhos dela estavam vermelhos. Eu vim buscar minhas coisas, ela disse com a voz trêmula. Mas encontrei o Davi chorando sozinho na sala. Eu não consegui ir embora sem falar com ele. Henrique não conseguiu responder. Apenas olhava para o filho de pé, segurando as mãos da mulher como se ela fosse a única coisa impedindo ele de cair. Davi virou o rosto para o pai. Pai, a Ju não pode ir embora. A voz do menino saiu baixa, mas firme. Henrique engoliu seco. Davi, filho, a gente conversou sobre isso. Você conversou. Eu não queria. As lágrimas começaram a descer pelo rosto do menino. Por que você mandou ela embora? Ela não fez nada de errado. Henrique olhou para Juliana. Ela desviou o olhar. Filho, a Juliana precisa ir. A gente vai encontrar outra pessoa para ajudar. Eu quero a Ju. Davi apertou as mãos dela com mais força. Juliana se ajoelhou na frente dele, ficando na altura dos olhos do menino. Davi, olha para mim. Ele obedeceu. Seu pai tem os motivos dele. E a gente precisa respeitar. Mas eu preciso de você. A voz do menino quebrou. Juliana limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto dela. Você é forte, Davi. Mais forte do que você imagina. Olha o que você acabou de fazer. Você ficou de pé sozinho. Davi olhou para baixo, percebendo pela primeira vez que estava em pé sem apoio. Os olhos dele se arregalaram. Eu estou de pé. Está. E sabe por quê? Porque você quis, porque você decidiu. Mas foi porque você estava aqui. Foi porque eu não queria que você fosse embora. Juliana apertou as mãos dele. Davi, você consegue fazer isso sempre, com ou sem mim. O menino balançou a cabeça. Não consigo. Eu tentei tantas vezes, mas não consigo. Você consegue, eu acredito em você. Henrique assistiu tudo calado, sentindo o peito apertar. Ele havia sido um idiota completo. Juliana ajudou Davi a sentar de volta na cadeira de rodas. O menino chorava silenciosamente. Ela secou as lágrimas dele com a manga do uniforme. Você vai ficar bem, eu prometo. Mas você não vai estar aqui. Não, mas você vai estar bem mesmo assim. Juliana se levantou e olhou para Henrique. Eu vou buscar minhas coisas e ir embora. Ela passou por ele sem esperar resposta. Henrique ficou parado ali, olhando para o filho que chorava na cadeira de rodas. Davi não olhou para ele. Apenas ficou ali, a cabeça baixa, o corpo curvado, como se tivesse perdido toda a força que tinha há pouco. Henrique se aproximou devagar. Filho. Davi não respondeu. Davi, olha para mim. O menino levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, cheios de mágoa. Você não entende nada. Henrique se ajoelhou na frente da cadeira. Então me explica. A Ju é a única pessoa que me entende. A única que não fica com pena de mim. A única que não fica dizendo que eu preciso tentar, que eu preciso ser forte, que eu preciso superar. Ela só fica comigo, só conversa comigo, só me trata como se eu fosse normal. A voz do menino estava cheia de raiva e dor.
Henrique sentiu as palavras como um tapa. Filho, eu não sabia que você se sentia assim. Você nunca perguntou. Você só manda em tudo. Você decidiu contratar ela, você decidiu mandar ela embora, você decide tudo. Mas você nunca pergunta o que eu quero. Henrique abaixou a cabeça. Você tem razão. Eu fui egoísta. Você sempre é. Davi virou a cadeira e começou a se mover em direção ao quarto. Henrique ficou ali ajoelhado no chão, sentindo o peso de tudo que havia feito errado. Depois de alguns minutos, ele se levantou e foi até o quarto de empregada, onde Juliana guardava suas coisas. Ela estava colocando roupas em uma mochila velha. Juliana, ela não olhou para ele, apenas continuou arrumando. Eu preciso conversar com você. Não tem nada para conversar. Você já disse tudo de manhã. Henrique entrou no quarto pequeno. Eu cometi um erro. Juliana parou e virou para ele. Você acha? Eu sei que cometi um erro. Ela cruzou os braços. E o que você quer? Que eu diga que está tudo bem? Que eu volte como se nada tivesse acontecido? Eu quero te pedir desculpas. Juliana deu uma risada sem humor. Desculpas não pagam minhas contas. Desculpas não apagam o que você disse de manhã. Henrique se lembrou da conversa. Ele tinha sido duro, frio. Acusou ela de coisas que nem tinha certeza se eram verdade. O que minha irmã disse não era verdade, era. Juliana o encarou. Você realmente acredita que eu roubaria de você? Depois de 3 meses trabalhando aqui, cuidando do seu filho, tratando essa casa como se fosse minha, você realmente acha que eu faria isso? Não, eu não acho. Então por que você me demitiu? Henrique passou a mão no cabelo. Porque eu sou um covarde, porque eu deixei minha irmã plantar dúvidas na minha cabeça, porque eu não tive coragem de confrontá-la e acabei te machucando. Juliana balançou a cabeça. Você sabe o que dói mais? Não é perder o emprego, não é nem a acusação injusta, é perceber que você nunca confiou em mim. Que depois de 3 meses convivendo todos os dias, você ainda era capaz de acreditar que eu era uma ladra. Henrique se aproximou. Eu confio em você. Eu sempre confiei. Não, você não confiou. Se confiasse, teria me dado o benefício da dúvida. Teria me chamado para conversar antes de me mandar embora. Mas você não fez isso. Você simplesmente acreditou no que sua irmã disse e me descartou. As palavras dela eram verdadeiras e doíam. Você está certa. Eu fui injusto. Mas eu quero consertar isso. Juliana pegou a mochila. Não tem como consertar. O que foi feito, foi feito. Volta, por favor. Eu te pago o dobro. Eu dou férias, eu assino carteira. O que você quiser. Não é questão de dinheiro. Então do quê? Juliana respirou fundo. É questão de respeito. Você não me respeitou. Você me tratou como se eu fosse descartável. E eu não vou voltar para um lugar onde não sou respeitada. Henrique sentiu o desespero subir. E o Davi? Você viu o que aconteceu ali fora. Ele ficou de pé pela primeira vez em 4 meses. Por sua causa. Juliana desviou o olhar. Ele vai ficar de pé de novo. Só precisa de tempo. Mas ele precisa de você. Você ouviu o que ele disse. Eu ouvi. Mas eu não posso sacrificar minha dignidade por ele. Não importa o quanto eu goste dele. Henrique deu mais um passo em direção a ela. E se não for só ele que precisa de você? Juliana ergueu os olhos. O quê? E se eu também precisar? Ela ficou em silêncio, o olhar confuso. Henrique continuou. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada. Eu sei que fui horrível com você, mas desde que você chegou nessa casa, tudo mudou. Davi voltou a sorrir. Eu voltei a ter vontade de chegar em casa no fim do dia. A casa parou de parecer um túmulo vazio e voltou a parecer um... Juliana balançou a cabeça. Henrique, você está confundindo as coisas. Você está vulnerável. Você perdeu sua esposa há 4 meses. É natural que você se apegue a qualquer pessoa que traga algum conforto. Não é isso. É sim. E eu não vou ser muleta emocional para ninguém. Henrique segurou o braço dela gentilmente. Você não é muleta. Você é...
Ele parou, procurando as palavras certas. Você é a primeira pessoa em meses que me faz sentir que talvez eu consiga seguir, que talvez a vida não tenha acabado naquele acidente. Juliana sentiu os olhos arderem. Henrique, isso não é justo. O que não é justo? Você me dizer isso agora, depois de me mandar embora, depois de me acusar de roubo, depois de destruir qualquer confiança que eu tinha em você. Henrique soltou o braço dela. Você está certa. Não é justo. Nada disso é justo, mas é a verdade. Juliana limpou uma lágrima que escapou. Eu não posso lidar com isso agora. Então lida depois. Mas não vai embora. Pelo menos não hoje. Fica mais um dia. Deixa o Davi se acalmar. Deixa a gente conversar direito. Juliana olhou para ele por um longo tempo. Depois suspirou. Um dia. Obrigado. Ela colocou a mochila no chão e saiu do quarto. Henrique ficou ali parado, o coração ainda acelerado. Ele sabia que um dia não seria suficiente, mas era um começo. Durante o resto da tarde, Juliana cuidou de Davi como sempre fazia. Preparou o lanche, ajudou com os exercícios, brincou com ele. O menino estava mais calmo, mas ainda evitava olhar para o pai. Henrique observava tudo de longe, percebendo pela primeira vez o quanto Juliana fazia. O quanto ela se importava, o quanto ela era importante. À noite, depois que dormiu, Juliana foi para a cozinha preparar o jantar. Henrique apareceu e sentou no balcão. Você não precisa cozinhar. Eu posso pedir algo. Juliana continuou cortando legumes. Eu prefiro cozinhar. Ele ficou em silêncio por um momento. Posso te ajudar? Você sabe cozinhar? Não, mas posso aprender. Juliana deu um meio sorriso. Você pode lavar a alface. Henrique se levantou e foi até a pia. Começou a lavar as folhas desajeitado. Juliana o observou de canto de olho. Não é assim. Você tem que tirar as folhas uma por uma e lavar direito. Ele tentou de novo, ainda atrapalhado. Juliana suspirou, largou a faca e foi até ele. Deixa eu te mostrar. Ela pegou a mão dele e guiou, mostrando como fazer. Henrique sentiu o toque dela e o coração disparou. Quando Juliana percebeu o quanto estavam perto, se afastou rapidamente. Agora você consegue sozinho. Henrique assentiu, tentando esconder a reação. Eles terminaram de preparar o jantar em silêncio. Quando sentaram para comer, Henrique quebrou o silêncio. Eu preciso te contar uma coisa. Juliana olhou para ele. Minha irmã tem ciúmes. Ciúmes de quê? De você. De como o Davi gosta de você. De como eu... Ele parou. Juliana esperou. De como eu olho para você. Ela desviou o olhar. Henrique, não faz isso. Fazer o quê? Me dar esperança. Ele franziu a testa. Esperança de quê? Juliana se levantou. Esquece, eu não devia ter falado. Henrique se levantou também e segurou o pulso dela. Fala, por favor. Ela virou para ele, os olhos brilhando. Esperança de que talvez você sinta algo por mim. Esperança de que talvez isso tudo seja mais do que você só precisando de alguém para cuidar do seu filho. Esperança de que talvez eu não seja só mais uma funcionária para você. Henrique segurou o rosto dela com as duas mãos. Você nunca foi só uma funcionária. Juliana fechou os olhos. Não faz isso. Não me toca assim, se você não tem certeza do que está sentindo. Eu tenho certeza. Você não pode ter. Faz só 4 meses que sua esposa morreu. Você ainda está de luto. Você está confuso, vulnerável, sozinho. Eu não posso ser a pessoa que você usa para preencher esse vazio. Henrique encostou a testa na dela. Você não é um tapa-buraco. Você é... Ele parou procurando as palavras. Você é a primeira pessoa em meses que me faz querer acordar de manhã, que me faz sorrir, que me faz acreditar que talvez eu consiga ser feliz de novo. Juliana sentiu as lágrimas caírem. Henrique, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu vou me machucar. Porque no fundo eu sei que você não está pronto. Porque eu não sou do seu mundo. Porque sua família nunca vai me aceitar. Porque eu sou só a empregada. Henrique a puxou para um abraço. Você não é só a empregada. Você nunca foi.
Juliana se deixou ficar ali por um momento, sentindo o calor do corpo dele, o cheiro do perfume, o coração batendo forte contra o dela. Depois se afastou. Eu não posso, eu preciso ir. Ela saiu da cozinha antes que ele pudesse dizer algo. Henrique ficou ali parado, sentindo que estava perdendo algo importante. No dia seguinte, Juliana acordou cedo. Arrumou suas coisas em silêncio e estava prestes a sair quando ouviu passos. Virou e viu Davi na cadeira de rodas, os olhos inchados. Você vai embora mesmo? A voz dele estava cheia de tristeza. Juliana se ajoelhou na frente dele. Eu preciso. Por quê? Você não gosta mais da gente? Eu gosto, muito, mas às vezes gostar não é suficiente. Davi abraçou ela forte. Eu vou sentir sua falta. Eu também vou sentir sua falta, todos os dias. Ela se afastou e olhou nos olhos dele. Mas você precisa me prometer uma coisa. O quê? Que você vai continuar tentando ficar de pé, que você não vai desistir. Davi assentiu, chorando. Eu prometo. Juliana o beijou na testa e se levantou. Henrique estava parado na porta, observando tudo. Ela passou por ele sem dizer nada. Quando chegou na porta da frente, ele falou: Eu não vou te esquecer. Juliana parou, mas não virou. Você deveria. Ela saiu e fechou a porta. Henrique ficou ali parado, sentindo o vazio tomar conta da casa de novo. Passaram-se 3 dias. 3 dias que pareceram 3 anos. Davi voltou a não falar. Voltou a recusar comida. Voltou a passar o dia inteiro no quarto. Henrique tentou de tudo. Contratou outra funcionária, mas Davi se recusou a interagir com ela. Chamou psicólogos, mas o menino não abriu a boca. No 3º dia, a irmã de Henrique apareceu. Eu soube que você mandou a empregada embora. Fez muito bem. Henrique olhou para ela com raiva. Você mentiu para mim. A irmã fingiu surpresa. Como assim? Juliana não roubou nada. Você inventou isso para me fazer mandá-la embora. Eu não inventei nada. Eu só te alertei. Henrique se aproximou dela. Você tem ciúmes. Você não suporta ver outra mulher cuidando do Davi. Você não suporta ver que eu possa gostar de alguém que não seja da nossa classe. A irmã ficou vermelha. Você está maluco. Aquela mulher te enfeitiçou. Não, aquela mulher me mostrou que eu posso ser feliz de novo. E você destruiu isso. Henrique, ela é uma empregada. Você realmente acha que pode ter alguma coisa com ela? Eu não acho. Eu tenho certeza. E você não vai mais interferir na minha vida. Eu sou sua irmã. Você é. Mas isso não te dá o direito de destruir minha felicidade. A irmã pegou a bolsa. Você vai se arrepender. Quando ela te largar, quando ela pegar o que quer, você vai ver que eu tinha razão. Ela saiu batendo a porta. Henrique ficou ali pensando. Ele precisava encontrar Juliana. Precisava consertar aquilo. Passou o resto do dia procurando o endereço dela. Quando finalmente conseguiu, era noite. Ele pegou o carro e dirigiu até o bairro simples onde ela morava. Quando bateu na porta, uma mulher mais velha atendeu. Boa noite. Eu procuro a Juliana. A mulher o olhou desconfiada. Quem é você? Eu sou o Henrique, o patrão dela. A mulher fez uma cara feia. O ex-patrão que a demitiu? Henrique abaixou a cabeça. Sim, eu cometi um erro e vim pedir desculpas. Ela não está aqui. Onde ela está? Foi procurar outro emprego. Tem contas para pagar. Henrique sentiu o peito apertar. A senhora pode me avisar quando ela voltar? É urgente. A mulher hesitou, mas assentiu. Henrique deixou o número e foi embora. Quando voltou para casa, encontrou Davi sentado no chão da sala, chorando. Filho, o que você está fazendo aí? Davi levantou o rosto. Eu estava tentando ficar de pé, como a Ju pediu, mas eu não consigo sem ela. Henrique se ajoelhou ao lado dele e o abraçou. Você vai conseguir, e eu vou te ajudar. Você promete? Eu prometo. Passaram-se mais 2 dias. Juliana não ligou de volta. Henrique estava começando a perder a esperança quando recebeu uma mensagem. Era o endereço de onde Juliana estava trabalhando.
Ele pegou Davi, colocou na cadeira de rodas e dirigiu até lá. Era uma casa grande em um bairro de classe média. Ele tocou a campainha. Juliana atendeu. Quando viu Henrique e Davi ali, ficou pálida. "O que vocês estão fazendo aqui?" Davi estendeu os braços para ela. "Eu senti sua falta." Juliana se ajoelhou e o abraçou. "Eu também senti sua falta." Henrique limpou a garganta. "Juliana, eu preciso falar com você." Ela se levantou. "Henrique, eu estou trabalhando." "Eu sei, mas isso não pode esperar." Ela olhou para trás, para a casa. "Eu não posso agora. Por favor, só 5 minutos." Juliana suspirou e pediu licença para a nova patroa. Eles foram para a calçada. "O que você quer?" Henrique respirou fundo. "Eu quero que você volte. Eu já te disse que não vou voltar. Então, eu vou ficar aqui até você mudar de ideia." Juliana cruzou os braços. "Você não pode fazer isso." "Posso, e vou." Davi olhou para ela. "Ju, por favor, volta. Eu preciso de você." Juliana sentiu o coração apertar. "Davi, não é tão simples." "É sim. Você volta e a gente fica feliz de novo." Henrique pegou a mão de Juliana. "Ele está certo. É simples. Você volta, a gente tenta de novo e ninguém mais vai interferir. Eu prometo." Juliana olhou nos olhos dele. "E se der errado?" "Então pelo menos a gente tentou. Mas e se der certo?" Juliana olhou para Davi, depois para Henrique e sentiu todas as defesas que havia construído nos últimos dias desmoronarem. Ela sabia que estava arriscando tudo, sabia que poderia sair daquilo com o coração despedaçado, mas quando olhou para o menino na cadeira de rodas, com os olhos cheios de esperança, não conseguiu dizer não. "Eu preciso dar aviso aqui." 2 semanas, Henrique balançou a cabeça. "Eu converso com sua patroa. Eu explico a situação. Eu compenso financeiramente se for necessário." Juliana ia protestar, mas ele continuou. "Por favor, deixa eu resolver isso, deixa eu fazer alguma coisa certa." Ela assentiu devagar. Henrique entrou na casa e conversou com a mulher que havia contratado Juliana. Voltou 15 minutos depois. "Está resolvido." Ela entendeu, não ficou brava. Juliana não sabia se ria ou chorava. Tudo estava acontecendo rápido demais. "Vamos para casa?" Davi perguntou, já sorrindo pela primeira vez. Juliana olhou para ele e não conseguiu segurar o sorriso. "Vamos." O caminho de volta foi silencioso, mas diferente. Havia algo no ar, uma expectativa, uma possibilidade. Quando chegaram na mansão, Davi pediu para Juliana ajudá-lo com os exercícios. Ela concordou. Henrique ficou observando da porta do quarto. Via como Juliana era paciente, como explicava cada movimento, como comemorava cada pequeno progresso. Depois do jantar, quando Davi já estava dormindo, Henrique chamou Juliana para conversar na sala. "Eu quero estabelecer algumas regras." Juliana ficou tensa. "Que tipo de regras?" "Primeira regra. Eu não tomo mais nenhuma decisão sobre você sem te ouvir antes. Segunda regra. Qualquer problema que surgir, a gente conversa. Não deixa ninguém plantar dúvidas ou fofocas. Terceira regra. Você é livre para ir embora quando quiser, sem precisar dar satisfação." Juliana relaxou um pouco. "E a quarta regra?" Henrique se aproximou dela. "A gente para de fingir que não sente nada um pelo outro." Juliana desviou o olhar. "Henrique, eu ainda acho que você está confundindo as coisas." "Eu não estou, e eu vou te provar." "Como?" "Dando tempo, não apressando nada, deixando você ver que o que eu sinto não é gratidão, não é carência, não é confusão, é real." Juliana mordeu o lábio. "Está bem, mas com uma condição." "Qual?" "Se em algum momento você perceber que está errado, você me fala. Você não me deixa acreditar em algo que não é verdade." Henrique concordou. "Prometo." Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal. Juliana cuidava de Davi, da casa, das refeições, mas havia algo diferente. Henrique estava mais presente.
Chegava mais cedo do trabalho, jantava com eles, ajudava com os exercícios de Davi e sempre encontrava desculpas para estar perto de Juliana. Um dia, ele apareceu na cozinha enquanto ela preparava o almoço. Precisa de ajuda? Juliana sorriu. Você ainda não aprendeu a cozinhar? Então me ensina. Ela suspirou e entregou uma faca e alguns legumes. Corta isso aí. Henrique começou a cortar, desajeitado. Juliana revirou os olhos e foi até ele. Não é assim. Você vai acabar cortando o dedo. Ela colocou as mãos sobre as dele, guiando o movimento. Henrique sentiu o corpo inteiro reagir ao toque. Assim, devagar, com cuidado. A voz dela saiu baixa, próxima do ouvido dele. Henrique virou o rosto e os dois ficaram muito pertos. Juliana percebeu a proximidade e se afastou rapidamente. Você consegue sozinho agora. Mas o clima tinha mudado. Ambos estavam tensos, conscientes demais um do outro. À noite, depois que Davi dormiu, Henrique encontrou Juliana na varanda. Posso me sentar? Ela acenou que sim. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas olhando para o jardim iluminado. Eu estava pensando. Henrique começou. Sobre o quê? Sobre como foi estúpido da minha parte acreditar na minha irmã. Sobre como eu quase perdi você e o Davi por pura covardia. Juliana virou para ele. Você não é covarde, você só estava confuso. Não. Eu fui covarde. Tive medo de enfrentar minha irmã. Tive medo de admitir que estava sentindo algo por você. Tive medo de tudo. E quase destruí a única coisa boa que aconteceu na minha vida. Juliana sentiu o coração acelerar. Henrique, deixa eu terminar. Ele virou para ela. Cedo. Eu sei que tem muita coisa complicada entre a gente, mas eu não quero mais fingir. Eu gosto de você. Muito. E não é porque você cuida bem do Davi, não é porque você faz a casa funcionar, não é gratidão. É porque você é incrível. É porque você é forte, dedicada, carinhosa. É porque quando você sorri, eu esqueço de tudo que dói. É porque quando você está perto, eu me sinto inteiro de novo. Juliana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu também gosto de você, desde o começo. Mas eu tenho tanto medo. Medo de quê? De não ser suficiente. De que sua família nunca me aceite. De que você acorde um dia e perceba que cometeu um erro. De que o mundo lá fora nos julgue tanto que a gente não aguente. Henrique pegou a mão dela. Então a gente enfrenta junto. A gente não deixa ninguém destruir o que a gente tem. E se for difícil demais? Vai ser. Mas eu prefiro difícil com você do que fácil sem você. Juliana apertou a mão dele. Eu não sei se estou pronta para isso. Você não precisa estar. A gente vai devagar, no seu tempo. Ela assentiu. Ficaram ali sentados, de mãos dadas, em silêncio, mas era um silêncio confortável, cheio de promessas não ditas. Na semana seguinte, a irmã de Henrique apareceu de novo. Ela entrou sem bater e encontrou Juliana brincando com Davi na sala. Você voltou. Juliana se levantou. Voltei. A irmã olhou para ela com desprezo. Você não tem vergonha na cara? Desculpa. Você sabe muito bem do que estou falando. Você está se aproveitando do meu irmão. Henrique apareceu na porta. Eu já te avisei para não vir aqui. A irmã virou para ele. Eu vim ver meu sobrinho. Tenho esse direito. Você tem, mas não tem o direito de desrespeitar ninguém nessa casa. Desrespeitar? Eu estou só falando a verdade. Essa mulher está te manipulando. Juliana deu um passo à frente. Com todo respeito, senhora, mas eu não estou manipulando ninguém. Eu trabalho aqui. Cuido do Davi. E se o seu irmão e eu temos algum tipo de relacionamento, isso não diz respeito à senhora. A irmã ficou vermelha. Relacionamento? Então você admite que está atrás do dinheiro dele? Não, eu admito que gosto dele e que ele gosta de mim. E se isso te incomoda, o problema é seu, não meu. Henrique se colocou entre as duas. Chega, você vai embora agora. A irmã olhou para ele incrédula. Você está me expulsando da sua casa? Estou.
E não volte até aprender a respeitar as pessoas que eu escolho ter na minha vida. A irmã pegou a bolsa. Você vai se arrepender. Mamãe e papai vão saber disso. A família inteira vai saber. Ótimo! Avisa todo mundo. Eu não me importo mais. A irmã saiu batendo a porta tão forte que as paredes tremeram. Davi, que tinha assistido tudo calado, olhou para o pai. Você gosta da Ju? Henrique virou para o filho. Gosto. Como namorada? Henrique olhou para Juliana, que estava vermelha. Ainda não, mas eu gostaria. Davi sorriu. Eu também gostaria. Assim a Ju nunca mais vai embora. Juliana se ajoelhou na frente dele. Davi, mesmo se eu e seu pai não namorarmos, eu não vou embora. Eu prometo. O menino abraçou ela. Você promete mesmo? Prometo. Naquela noite, Juliana estava arrumando a cozinha quando Henrique apareceu. Obrigado por ter me defendido hoje. Ela enxugou as mãos. Eu não ia deixar sua irmã falar assim de você. Ela vai espalhar para a família inteira. Eu sei. Você está preparado? Henrique se aproximou dela. Estou. E você? Juliana respirou fundo. Eu acho que sim. Só acha? Henrique, você tem noção do que está fazendo? Você vem de uma família rica, tradicional. Eu sou uma empregada. As pessoas vão falar, vão julgar, vão te criticar. Deixa eles falarem. Não é tão simples. Isso vai afetar seus negócios, suas amizades, sua posição social. Henrique segurou o rosto dela. Eu não me importo. Nada disso vale a pena se eu não posso estar com quem eu quero. E o Davi? Já pensou no que as pessoas vão falar sobre ele? As pessoas sempre vão falar. Sobre ele estar em uma cadeira de rodas, sobre ele não ter mãe, sobre qualquer coisa. Mas eu prefiro que ele cresça vendo o pai feliz do que vendo o pai vivendo de aparências. Juliana sentiu as lágrimas subirem. Eu não quero que você perca tudo por minha causa. Eu não vou perder nada. Eu só vou ganhar você. Ela não segurou mais e chorou. Henrique a puxou para um abraço. Eu tenho tanto medo de te decepcionar. Você não vai me decepcionar. Como você pode ter certeza? Porque eu te conheço, eu vi como você é, e eu confio em você. Juliana se afastou e olhou nos olhos dele. Então está bem. A gente tenta. Mas devagar. Henrique sorriu. Devagar. Ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas. Quando se separaram, Juliana estava tremendo. Faz tempo que eu queria fazer isso, ele disse. Eu também. Eles ficaram ali abraçados por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro. Nos dias seguintes, as coisas mudaram de novo. Henrique e Juliana não escondiam mais o que sentiam, não na frente de Davi, não na frente de ninguém. E Davi estava mais feliz do que nunca. Um dia, ele pediu para tentar ficar de pé de novo. Juliana e Henrique o ajudaram. O menino conseguiu ficar em pé por quase 30 segundos antes de sentar de novo, exausto, mas sorrindo. Juliana comemorou, abraçando ele. Henrique tinha lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que via o filho fazendo um progresso real. Mas nem tudo eram flores. A família de Henrique começou a ligar, a mandar mensagens, a aparecer sem avisar, todos tentando convencê-lo de que estava cometendo um erro. Os pais marcaram um jantar para conversar sobre a situação. Henrique não queria ir, mas sabia que precisava enfrentar aquilo. Ele pediu para Juliana ir com ele. Ela hesitou, mas concordou. No jantar, a tensão era palpável. Os pais de Henrique mal olhavam para Juliana. A irmã estava lá também, com um sorriso satisfeito no rosto. Henrique, você precisa entender nossa preocupação, o pai começou. Vocês não estão preocupados, vocês estão julgando. A mãe se intrometeu. Nós só queremos o melhor para você e para o Davi. E vocês acham que sabem o que é melhor para nós? Sabemos que essa moça não é adequada para você. Juliana, que estava calada até então, falou. Com todo respeito, o senhor e a senhora não me conhecem. Não sabem nada sobre mim além do fato de que eu trabalhava na casa do filho de vocês. O pai a olhou com frieza.
Sabemos o suficiente. Sabemos que você vem de uma família pobre, que não tem estudo, que não tem nada a oferecer além de trabalho doméstico. Henrique bateu a mão na mesa. Chega, vocês não têm o direito de falar assim com ela. A mãe colocou a mão no peito, ofendida. Nós somos seus pais. Temos todo o direito de opinar. Não, vocês não têm. Eu sou adulto. Eu tomo minhas próprias decisões. E eu escolhi a Juliana. A irmã deu uma risada. Você escolheu a empregada. Que lindo! Juliana se levantou. Eu acho melhor eu ir embora. Henrique se levantou também. Nós vamos embora. Os dois. O pai se levantou. Se você sair agora, se continuar com essa loucura, você vai ser cortado da família. Não vai herdar nada. Não vai ter mais nosso apoio. Henrique olhou para o pai. Está bem. Eu aceito. A mãe arregalou os olhos. Henrique, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Se vocês não conseguem aceitar a mulher que eu amo, então eu não preciso de vocês na minha vida. Ele pegou a mão de Juliana e saiu. No carro, Juliana estava em silêncio, processando tudo. Eu sinto muito, ela disse finalmente. Você não tem culpa. Tenho sim. Você acabou de perder sua família por minha causa. Henrique parou o carro e virou para ela. Eu não perdi nada. Eu ganhei liberdade. Eu ganhei a chance de viver do jeito que eu quero. Eu ganhei você. Juliana começou a chorar. Mas e se você se arrepender? E se daqui a uns anos você olhar para trás e perceber que abriu mão de tudo por nada? Henrique segurou o rosto dela. Isso nunca vai acontecer, porque você não é nada. Você é tudo. Eles se beijaram ali mesmo, no carro parado na rua. Quando voltaram para casa, Davi estava acordado esperando. E aí, como foi? Henrique sorriu. Foi terrível, mas a gente sobreviveu. Davi olhou para Juliana. Eles foram ruins com você? Ela se ajoelhou na frente dele. Foram, mas está tudo bem. Eu aguento. Eu não quero que ninguém seja ruim com você. Eu sei, querido, mas às vezes as pessoas são ruins porque não entendem. E tudo bem. A gente não precisa da aprovação delas. Davi abraçou ela. Eu te amo, Ju. Foi a primeira vez que ele disse aquilo. Juliana sentiu o coração explodir. Eu também te amo. Henrique assistiu à cena com um nó na garganta. Ele sabia que tinha tomado a decisão certa. Nos meses seguintes a vida foi se ajeitando. Davi continuou melhorando. Conseguia ficar de pé por períodos cada vez mais longos. Começou a dar alguns passos com apoio. Os médicos estavam impressionados. Henrique e Juliana se assumiram publicamente. As reações foram mistas. Alguns amigos apoiaram, outros se afastaram. Mas eles não se importavam. Um dia, Henrique chegou em casa com uma caixa. O que é isso? Juliana perguntou. Abre. Ela abriu e viu papéis, documentos. O que é isso? Matrícula em uma faculdade. Você vai estudar, vai se formar, vai ser o que você sempre quis ser. Juliana olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Henrique, eu não posso aceitar isso. Pode e vai, porque você merece e porque eu quero te apoiar em tudo que você quiser fazer. Ela jogou os braços no pescoço dele. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim. Por me defender. Por me amar. Eu devia agradecer você. Por ter voltado. Por ter dado uma chance para a gente. Por amar meu filho. Por me fazer feliz de novo. Eles se beijaram. Davi apareceu na porta. Vocês vão casar? Os dois se separaram, surpresos. O quê? Davi repetiu. Vocês vão casar? Porque eu queria que a Ju fosse minha mãe de verdade. Juliana sentiu o coração apertar. Davi, eu não posso substituir sua mãe. Eu sei, mas você pode ser minha mãe também. Uma pessoa pode ter duas mães, não pode? Henrique olhou para Juliana. Pode, se ela quiser. Juliana não conseguia falar. Apenas chorava. Davi foi até ela. Você quer? Ela se ajoelhou e o abraçou. Eu quero. Mais do que tudo. Henrique se juntou ao abraço. Ficaram ali os três, abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo. Meses depois,
Henrique pediu Juliana em casamento. Foi simples, em casa, só os três. Ela disse sim, sem hesitar. O casamento foi pequeno, apenas amigos próximos. A família de Henrique não apareceu, mas ele não se importou. Tinha tudo o que precisava ali. No dia do casamento, Davi foi o pajem e fez questão de entrar andando, ainda com dificuldade, ainda apoiado, mas andando. A igreja inteira aplaudiu. Juliana chorou tanto que quase não conseguiu falar os votos, mas conseguiu. E quando Henrique a beijou, selando a união, ela soube que tinha valido a pena. Todo o medo, toda a insegurança, toda a dor. Valeu a pena. Na festa pequena em casa, Davi fez Eu quero agradecer a Ju, porque ela não desistiu de mim. E não desistiu do meu pai. Ela podia ter ido embora e nunca mais voltado. Mas ela voltou. E agora a gente é uma família de verdade. Todos aplaudiram. Juliana abraçou o menino forte. Obrigada por me deixar fazer parte da sua vida. Obrigada por ter ficado. Henrique puxou os dois para um abraço. Eu amo vocês, os dois, mais do que tudo nesse mundo. Juliana olhou para ele. E eu amo vocês. E vou amar para sempre. 2 anos haviam passado desde o casamento. A vida tinha se transformado de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado. Davi agora andava sem apoio. Ainda tinha dias difíceis, dias em que as pernas doíam e ele precisava da cadeira de rodas. Mas a maior parte do tempo ele era um menino normal de 9 anos. Corria, brincava, ia para a escola. Juliana tinha se formado em pedagogia e trabalhava em uma escola pública no período da manhã. Henrique continuava com os negócios, mas agora trabalhava menos horas, priorizava estar em casa com a família. A mansão tinha se tornado um lar de verdade, cheio de risos, de conversas, de amor. Mas nem tudo era perfeito. A família de Henrique continuava distante. Nos 2 anos desde o casamento, apenas uma prima tinha mantido contato. Os pais, a irmã, os tios, todos tinham cortado relações. Henrique fingia que não se importava, mas Juliana sabia que doía. Ela via nos olhos dele quando passavam em frente à casa dos pais, e ele olhava de relance. Via quando Davi perguntava sobre os avós e ele mudava de assunto. Um dia, Juliana decidiu que precisava fazer algo. Ela esperou Henrique sair para o trabalho e Davi ir para a escola. Então pegou o telefone e ligou para a sogra. A mulher atendeu no 3º toque. Alô? Dona Beatriz, é a Juliana. Silêncio do outro lado. Eu sei que a senhora não quer falar comigo. Eu sei que a senhora acha que eu não sou boa o suficiente para o seu filho, mas eu preciso que a senhora saiba uma coisa. O Henrique está sofrendo. Ele não fala, mas eu vejo. Ele sente falta da família. E o Davi também. O Davi pergunta pelos avós toda semana, e a gente não sabe o que falar. A sogra continuou em silêncio. Juliana respirou fundo e continuou. Eu não estou pedindo para a senhora gostar de mim. Eu não estou pedindo para me aceitar, mas estou pedindo para não punir o seu filho e o seu neto por causa de mim. Eles não merecem isso. Você terminou? A voz da sogra saiu fria. Terminei. Então me escuta agora. Meu filho fez uma escolha que envergonhou a família inteira. Ele se casou com uma empregada e agora ele tem que viver com as consequências. Juliana sentiu a raiva subir, mas se controlou. A senhora está perdendo a chance de conhecer o neto, de ver ele crescer, de fazer parte da vida dele. Não, meu filho é que está perdendo. Ele perdeu tudo. A família, a posição social, o respeito, tudo por causa de você. Não. Ele ganhou uma família que o ama de verdade. Ele ganhou um filho saudável. Ele ganhou paz. Mas a senhora está certa em uma coisa. Ele perdeu uma família que só se importava com aparências. Juliana desligou antes de ouvir a resposta. Estava tremendo de raiva e tristeza. Quando Henrique chegou em casa, ela contou o que tinha feito. Ele a abraçou. Você não precisava fazer isso. Precisava. Eu não aguento mais ver você sofrendo em silêncio.
Eu não estou sofrendo. Está sim. E está tudo bem admitir isso. Você perdeu sua família. É normal sentir falta. Henrique se sentou no sofá. Às vezes eu me pergunto se fiz a escolha certa. Juliana sentiu o coração apertar. Você se arrepende? Não, nunca. Mas me pergunto se não tinha outro jeito. Um jeito de ter você e ter minha família também. Não tinha. Sua família deixou bem claro. Era eu ou eles? Eu sei, e eu escolhi você. Sempre vou escolher você. Ele puxou ela para sentar no colo dele. Mas isso não significa que não dói. Juliana encostou a cabeça no ombro dele. Eu sei, mas a gente tem um ao outro, e o Davi. E isso tem que ser suficiente. É mais do que suficiente. Eles ficaram ali abraçados por um longo tempo. Naquela noite, Davi teve um pesadelo. Ele acordou gritando e chorando. Juliana e Henrique correram para o quarto dele. O que foi, filho? Henrique perguntou. Eu sonhei com a mamãe. Ela estava brava comigo. Juliana se sentou na cama ao lado dele. Por que ela estaria brava? Porque eu te chamei de mãe. Porque eu esqueci dela. Juliana sentiu as lágrimas subirem. Davi, você não esqueceu sua mãe. Você nunca vai esquecer. Ela está sempre aqui. Ela apontou para o coração dele. Mas ela deve estar brava, porque eu te amo mais do que amava ela. Henrique segurou a mão do filho. O amor não funciona assim. Você não precisa escolher. Você pode amar as duas. E sua mãe, onde quer que ela esteja, ficaria feliz de ver você feliz. Você acha? Tenho certeza. Ela te amava mais do que tudo, e ela ia querer que você fosse feliz, não importa com quem. Davi olhou para Juliana. Você não fica brava de eu ainda amar minha mãe? Nunca. Eu fico feliz, porque isso significa que você sabe amar, e que você tem espaço no coração para muitas pessoas. Davi a abraçou. Eu te amo tanto, Ju. Eu também te amo, meu filho. Era a primeira vez que ela o chamava assim. Davi percebeu e sorriu no meio das lágrimas. Posso te chamar de mãe? Juliana olhou para Henrique, que assentiu. Pode, se você quiser. Eu quero. Ele se virou para o retrato da mãe biológica na mesa de cabeceira. Mãe, eu te amo, mas agora eu tenho duas mães. Espero que você entenda. Juliana e Henrique choravam abraçados no filho. Naquele momento, Juliana soube que tinha encontrado seu lugar no mundo, mas a vida ainda tinha surpresas guardadas. Algumas semanas depois, Juliana descobriu que estava grávida. Ela ficou em choque. Não estavam tentando. Não tinha sido planejado. Ela não sabia como Henrique ia reagir. Quando contou para ele, viu todas as emoções passarem pelo rosto dele. Surpresa, medo e depois alegria pura. Sério, eu fiz 3 testes, todos positivos. Henrique a pegou no colo e girou. A gente vai ter um bebê. Você está feliz? Estou mais do que feliz. Estou radiante. Ele a colocou no chão e ficou sério. Mas e você? Como você está se sentindo? Assustada, feliz, confusa, tudo ao mesmo tempo. A gente vai ficar bem. A gente sempre fica. Quando contaram para Davi, ele pulou de alegria. Eu vou ser irmão mais velho. Vai. E você vai ser o melhor irmão mais velho do mundo. Vai ser menino ou menina? A gente ainda não sabe. Eu quero que seja menino. Assim a gente pode jogar bola juntos. Henrique riu. E se for menina? Então a gente ensina ela a jogar bola também. Juliana abraçou o menino. Você vai ser um irmão incrível. A gravidez foi tranquila. Juliana continuou trabalhando até o 7º mês. Henrique estava mais protetor do que nunca. Davi falava com a barriga todos os dias, mas algo estava incomodando Juliana. Ela queria que os pais de Henrique conhecessem o neto, não pelo dela, mas por Henrique. Ela sabia que ele queria isso, mesmo sem admitir. Então um dia, sem contar para ninguém, ela foi até a casa dos sogros, tocou a campainha. A empregada atendeu. Eu preciso falar com Dona Beatriz. A empregada hesitou,
mas deixou ela entrar. Beatriz desceu as escadas e, quando viu Juliana, ficou pálida. "O que você está fazendo aqui?" "Eu vim falar com a senhora." "Não tenho nada para falar com você." "Então só escuta." Juliana colocou a mão na barriga, já bem grande. "Eu estou grávida. Em 2 meses a senhora vai ter mais um. E esse neto vai crescer sem conhecer os avós paternos, assim como o Davi está crescendo. E eu só queria que a senhora soubesse que não é culpa deles, não é culpa do Henrique, é culpa sua. A senhora está escolhendo o orgulho em vez da família." Beatriz ficou vermelha. "Você não tem o direito de vir aqui me dar lição de moral." "Eu tenho sim, porque eu amo o seu filho. Eu amo ele de verdade. Não por dinheiro, não por posição social, não por nada além de quem ele é. E ele merece ter a mãe dele na vida dele. Ele merece ter uma família completa. Ele tinha, até você aparecer. Não. Ele tinha uma família que o controlava, que decidia tudo por ele, que só se importava com o que os outros iam pensar. Isso não é família, isso é prisão." Beatriz deu um passo à frente. "Você não sabe de nada. Você não sabe o que é carregar um sobrenome, uma tradição, uma reputação. A senhora está certa. Eu não sei. Mas sei o que é amar de verdade. E sei que o Henrique está feliz. Mais feliz do que eu imagino que ele já foi. E se a senhora não consegue ver isso, se não consegue se alegrar pela felicidade do próprio filho, então eu tenho pena da senhora." Juliana virou para ir embora. "Espera." Ela parou, mas não se virou. "Eu não concordo com o que meu filho fez. Eu não concordo com vocês. Mas eu não quero perder meus netos." Juliana se virou. "Então pare de tentar controlar a vida dele. Aceite que ele tomou as próprias decisões. E esteja presente." Beatriz secou uma lágrima que escapou. "É difícil ver ele com você, sabendo que ele abriu mão de tudo." "Ele não abriu mão de tudo. Ele ganhou tudo. Mas a senhora não consegue ver porque está presa no passado. E se eu tentar? E se eu for ao hospital quando o bebê nascer?" Juliana sentiu esperança pela primeira vez. "Seria um começo. Mas não prometo nada além disso. Eu preciso de tempo. Tempo a gente tem. Só não deixa passar tanto que quando a senhora quiser se aproximar, seja tarde demais." Juliana saiu antes que Beatriz pudesse responder. Quando chegou em casa, Henrique estava esperando. "Onde você estava? Eu liguei 1000 vezes." "Eu fui ver sua mãe." Henrique ficou pálido. "Você o quê?" "Eu fui falar com ela. E eu acho que ela vai aparecer quando o bebê nascer." "Juliana, você não deveria ter feito isso." "Por quê? Porque você não tem coragem de fazer?" Henrique ficou. "Eu vi no seu rosto quando falei que sua mãe ia aparecer. Você ficou feliz. Então para de fingir que não se importa." "Eu não estou fingindo." "Está sim. Você está fingindo faz 2 anos. Mas eu conheço você. Eu sei que você quer sua família de volta." Henrique se sentou. "E daí se eu quero? Eles não querem. Eles deixaram isso bem claro. Sua mãe está pensando em aparecer. Não é muito, mas é um começo." Henrique olhou para ela. "E se ela aparecer e estragar tudo? E se ela for rude com você?" "Eu aguento. Eu aguentei coisa pior. Mas você não deveria ter que aguentar." Juliana se sentou ao lado dele. "Henrique, eu não me casei com você esperando que fosse fácil. Eu sabia dos desafios. E eu escolhi enfrentar eles ao seu lado." Ele a puxou para um abraço. "Eu não mereço você." "Merece sim. E mais, muito mais." 2 meses depois, às 3 da manhã, Juliana entrou em trabalho de parto. Henrique estava mais nervoso do que ela. Davi ficou com a prima, que ainda mantinha contato com eles. No hospital, tudo aconteceu rápido. Em 4 horas, Juliana estava segurando uma menina nos braços. Pequena, perfeita, com os olhos escuros e uma cabeleira preta. "Ela é linda", Juliana chorava. Henrique também chorava. "Ela é perfeita." "Como a gente vai chamar ela?" "Eu pensei em Sofia. Eu gostei." Eles ficaram ali olhando para a filha, maravilhados.
Depois de algumas horas, veio a surpresa. Beatriz apareceu no hospital, sozinha, sem o marido, sem a filha. Apenas ela. Henrique estava dormindo na cadeira quando a mãe entrou. Juliana estava acordada, amamentando a bebê. As duas se olharam. "Eu posso entrar?" Beatriz perguntou, a voz baixa. "Pode." Beatriz se aproximou devagar. Quando viu a neta, os olhos encheram de lágrimas. "Ela é linda." "É. Posso pegar?" Juliana hesitou, mas concordou. Beatriz pegou a bebê nos braços com cuidado. A menina abriu os olhos e olhou para a avó. "Olá, pequena. Eu sou sua avó. Desculpa ter demorado tanto para te conhecer." Henrique acordou nesse momento. Quando viu a mãe segurando a filha, ficou sem reação. "Mãe!" Beatriz virou para ele. "Oi, filho." Henrique se levantou. Os dois se olharam por um longo momento. Depois, Beatriz começou a chorar. "Eu sinto muito, por tudo, por te abandonar, por não apoiar, por ser tão cabeça dura." Henrique a abraçou, ainda com a bebê entre eles. "Eu senti tanto a sua falta." "Eu também senti a sua, todos os dias." Eles ficaram abraçados, chorando, enquanto a bebê dormia tranquila entre eles. Juliana assistia tudo com lágrimas nos olhos. Beatriz se afastou e olhou para Juliana. "Eu preciso te pedir desculpas também. Eu fui horrível com você. Eu julguei sem conhecer. Eu deixei o preconceito falar mais alto." Juliana limpou as lágrimas. "Está perdoada. E você realmente está disposta a mudar?" "Estou. Eu não prometo que vai ser fácil. Eu fui criada de um jeito, acredito em certas coisas. Mas eu estou disposta a tentar. Por eles." Ela olhou para Henrique e para a bebê. "E por mim também, porque eu não quero perder mais tempo. Eu já perdi 2 anos." Henrique segurou a mão da mãe. "E o pai? E a Camila?" Beatriz suspirou. "Seu pai ainda está resistente, mas ele vai ceder. Eu sei que vai. E sua irmã, ela vai demorar mais, mas eu vou trabalhar nela. E o resto da família? Um passo de cada vez. Por enquanto, sou só eu, mas eu estou aqui e vou continuar aqui." Sofia começou a chorar. Beatriz a balançou gentilmente. "Posso trocar ela?" "Pode." Beatriz pegou a fralda e, com movimentos experientes, trocou a neta. Juliana percebeu pela primeira vez que Beatriz tinha sido mãe. Tinha cuidado de filhos, tinha amor dentro dela. Só estava escondido atrás de tantas camadas de orgulho e tradição. Nos dias seguintes, Beatriz apareceu no hospital todos os dias. Trazia comida, ajudava com a bebê, conversava com Juliana. No terceiro dia, ela pediu para conversar a sós com a nora. "Juliana, eu sei que a gente começou com o pé esquerdo, mas eu gostaria de recomeçar. De verdade. Eu também gostaria. Eu sei que vai levar tempo. Ei, você, magoei meu filho, mas eu quero consertar isso. Então a gente conserta, juntas." Beatriz pegou a mão dela. "Obrigada, por não desistir do meu filho, por lutar-lhe, por fazer ele feliz. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes, eu sei. E agora eu entendo por que ele escolheu você." Quando saíram do hospital, Beatriz foi com eles para casa. Davi estranhou no começo, mas aos poucos foi se aproximando da avó. Ela ganhou ele com atenção e carinho. Uma semana depois, o pai de Henrique apareceu. Não pediu desculpas, não disse que estava errado, apenas disse que queria conhecer a neta. Henrique aceitou. Sabia que o pai nunca ia admitir que errou, mas ele estava ali. E isso já era alguma coisa. A irmã demorou mais. Levou 3 meses para aparecer. E quando apareceu, foi só porque a mãe insistiu muito. Ela ainda era fria com Juliana, mas pelo menos estava tentando. Aos poucos a família foi se reconstruindo. Não era perfeita. Tinha tensões, tinha momentos difíceis, mas estava ali. Juliana continuou trabalhando. Beatriz ofereceu ajuda com a bebê e ela aceitou. As duas foram criando uma relação, não de mãe e filha, mas de respeito mútuo.
Um dia, Beatriz apareceu com uma proposta. Eu queria te ajudar a abrir sua própria escola. Juliana ficou em choque. O quê? Eu sei que você ama ensinar e eu sei que você tem talento. Eu quero investir em uma escola sua, onde você possa ensinar do jeito que você acredita. Eu não sei o que dizer. Diz que sim. Deixa eu fazer isso por você. Deixa eu consertar um pouco do mal que eu fiz. Juliana tinha lágrimas nos olhos. Está bem. Sim. Elas se abraçaram pela primeira vez. De verdade. Sem obrigação. Sem formalidade. Apenas duas mulheres que estavam aprendendo a se respeitar. Nos anos seguintes, muita coisa aconteceu. A escola de Juliana deu certo. Ela se tornou referência na cidade. Davi cresceu, foi para a faculdade, se tornou fisioterapeuta. Queria ajudar outras crianças como ele tinha sido ajudado. Sofia cresceu forte e saudável, esperta, falante, cheia de energia. A família se consolidou. Não era perfeita, mas era deles. Um dia, 10 anos depois do casamento, Henrique acordou e encontrou Juliana na varanda olhando o jardim. Bom dia, ela virou e sorriu. Bom dia. Ele se sentou ao lado dela. Você está bem? Estou só pensando. Pensando no quê? Em tudo o que aconteceu. Em como era difícil no começo. Em como quase desisti. Mas você não desistiu. Não, e foi a melhor decisão que eu já tomei. Henrique pegou a mão dela. Eu te amo. Mais hoje do que quando a gente se casou. Mais a cada dia que passa. Eu também te amo. Você e as crianças são tudo para mim. Sofia apareceu correndo. Mãe, pai, o Davi ligou. Ele passou no concurso. Os dois pularam de alegria. Henrique pegou Sofia no colo e os três se abraçaram. Juliana olhou ao redor. Para a casa que um dia foi um mausoléu e agora era um lar. Para o marido que um dia foi um homem quebrado e agora era feliz. Para a filha que era a prova viva do amor deles. Para a vida que ela construiu com as próprias mãos. E soube que valeu a pena. Cada lágrima, cada briga, cada momento difícil, valeu a pena. Naquela noite, no jantar em comemoração à aprovação de Davi, Beatriz fez um brinde. Eu quero agradecer a Juliana por ter tido coragem de entrar nessa família e mudar tudo, por ter mostrado para a gente que o amor é mais importante do que tradição, por ter dado ao meu filho a felicidade que ele merecia e por ter me dado a oportunidade de me redimir. Todos aplaudiram. Juliana estava com lágrimas nos olhos. Henrique segurou a mão dela embaixo da mesa. Obrigada, Beatriz, por ter me dado uma chance, por ter aberto o coração, por ter se tornado não só minha sogra, mas minha amiga. As duas se abraçaram. O pai de Henrique, que ainda era reservado, limpou a garganta. Eu também gostaria de falar. Todos ficaram em silêncio. Eu demorei muito para aceitar, para entender. Mas hoje eu vejo que meu filho tomou a decisão certa. Juliana, você é parte dessa família. E eu sinto muito por ter demorado tanto para reconhecer isso. Juliana se levantou e abraçou o sogro. Era a primeira vez. Depois do jantar, quando todos tinham ido embora, Henrique e Juliana ficaram sozinhos na varanda de novo. Você está feliz? Ele perguntou. Mais do que eu imaginei que fosse possível. Eu também. Eles ficaram ali abraçados, olhando as estrelas. Você se lembra do dia que eu quase fui embora? Juliana perguntou. Lembro. Foi o pior dia da minha vida. E se eu não tivesse dado uma segunda chance, então eu teria perdido a melhor coisa que já me aconteceu. Mesmo com tudo que veio depois, todo o sofrimento, toda a briga com a família, tudo valeu a pena. Cada segundo. Porque me trouxe até aqui, com você. Juliana encostou a cabeça no ombro dele. Às vezes eu ainda me pego achando que vou acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Não é sonho, é real. Nós somos reais. Eu sei, mas parece bom demais para ser verdade. Henrique virou o rosto dela para ele. É verdade, e vai continuar sendo para sempre. Eles se beijaram. Um beijo cheio de promessas cumpridas, de batalhas vencidas, de amor verdadeiro.
Dentro de casa, Sofia dormia tranquila. Davi estava em seu apartamento comemorando com amigos. Beatriz estava em casa, olhando fotos dos netos no celular. E tudo estava em seu lugar. Não era um conto de fadas. Tinha sido difícil, doloroso às vezes, mas era real e era deles. Juliana olhou para o céu e agradeceu. Agradeceu pela coragem de ficar quando tudo dizia para ir. Agradeceu pela força de lutar quando tudo parecia perdido. Agradeceu pelo amor que encontrou onde menos esperava. E agradeceu pela família que construiu. Não a que nasceu, mas a que escolheu. E foi escolhida de volta. Você sabe o que eu mais amo em você? Henrique perguntou de repente. O quê? Sua força. Você poderia ter desistido. Ninguém ia te julgar. Mas você ficou, lutou e venceu. Juliana sorriu. Eu não venci sozinha. A gente venceu juntos. Juntos. Ele repetiu. Sempre juntos. E naquele momento, com a brisa suave da noite, abraçados na varanda da casa que era o lar deles, Juliana soube que tinha encontrado o lugar onde pertencia. Não porque era fácil, não porque era perfeito, mas porque era dela, e de Henrique, e das crianças, e da família que construíram contra todas as probabilidades. Anos mais tarde, quando Sofia perguntasse como ela e o pai se apaixonaram, Juliana contaria a verdade. Que foi difícil, que quase não aconteceu, que tiveram que lutar muito, mas que valeu cada segundo. E quando perguntassem se ela faria tudo de novo, ela responderia sem hesitar. 1000 vezes sim, porque foi o que me trouxe até aí, até vocês, até essa vida que eu jamais sonhei ter, mas que agora não consigo imaginar viver sem. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.